Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar hoje os escritos do profeta Oséias. Um texto que usa uma imagem poderosa e até meio chocante para falar da relação entre Deus e o povo de Israel, sabe? Um casamento que foi marcado pela infidelidade. Exato. Para quem está começando a entender Oséias, o ponto central é justamente esse. A vida pessoal do profeta, o casamento difícil dele com Gomer, vira uma grande metáfora viva, né? Ela ilustra a aliança de Deus com Israel, a traição do povo ao buscar outros deuses, mas ao mesmo tempo mostra um amor divino que insiste, que não desiste. A história já começa de um jeito bem desconcertante. Deus manda Oséias se casar com Gomer, que é descrita como uma mulher infiel. Por que começar assim, tão forte? Então essa ordem inicial já estabelece o paralelo, né? A infidelidade da Gomer representa diretamente a infidelidade de Israel. O povo tinha abandonado a aliança com Deus para seguir outros deuses, tipo os Baalins. Ah, sim, os Baalins. Isso, divindades cananeias ligadas à fertilidade, muito populares na época. Era um jeito de Deus dizer: olha só o que vocês estão fazendo comigo. Era para chocar mesmo. E tem os filhos também, com nomes bem fortes, né? O que esses nomes revelam? Como é que Deus via a situação naquele momento? Sim, os nomes são carregados de significado, viu? Jezreel, por exemplo, aponta para um julgamento que estava vindo. Lo-Ruama significa algo como não compadecida. E Lo-Ami quer dizer não meu povo. São nomes que expressam a consequência daquela infidelidade toda. Uma quebra, sabe? Mesmo que temporária, mas uma quebra no relacionamento íntimo entre Deus e Israel. Nossa, mas mesmo com essa traição toda, parece que a metáfora não para por aí. Tem um momento em que Oséias precisa literalmente comprar Gomer de volta. O que isso quer dizer? Esse ato de Oséias resgatar Gomer, mesmo depois de tudo, é um símbolo muito poderoso do amor redentor de Deus, né? Mostra que, apesar da infidelidade, apesar da quebra da aliança, Deus ainda busca restaurar o seu povo. Ele está disposto a pagar o preço para trazer de volta. É uma imagem de graça, assim, inesperada. Faz sentido. E essa situação familiar toda, tão intensa, ela serve de pano de fundo para acusações mais diretas contra Israel, não é? Quais eram as queixas principais ali? Exatamente. A partir daí, o texto passa a detalhar os erros de Israel. A queixa central é a falta de verdade, de bondade e, principalmente, do que ele chama de conhecimento de Deus. E não é só um conhecimento intelectual, tá? É um relacionamento íntimo, leal. Os pecados listados são sérios: desonestidade, perjúrio, violência, adultério e uma crítica muito forte à idolatria, claro. Idolatria, fabricar imagens, adorar outros deuses. Isso. E parece que a liderança, tanto religiosa quanto política, não escapa dessa crítica, né? De jeito nenhum. Há acusações diretas contra os sacerdotes que falharam em ensinar o povo, sabe? E contra os líderes que promoviam a corrupção. Outro ponto bem crítico é a confiança em alianças políticas. Eles buscavam segurança na Síria, no Egito, em vez de confiar em Deus. Isso também é visto como mais uma forma de infidelidade. Entendi. E quais seriam as consequências disso tudo? O que o livro diz que ia acontecer? As consequências são apresentadas como resultado direto dessas escolhas, tipo a rejeição da liderança corrupta, a promessa de desolação, de perda, a destruição dos ídolos que eles tanto valorizavam e, por fim, a ameaça do exílio, de perder a terra. É uma cadeia de causa e efeito bem clara. E no meio disso tudo tem aquela frase muito conhecida: misericórdia quero e não sacrifícios. O que ela significa nesse contexto tão pesado? Essa frase é fundamental. Misericórdia quero e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Holocaustos eram aquelas ofertas de animais totalmente queimadas, né? Era um desafio direto a uma religiosidade que podia virar só fachada, sabe? Só aparência. Deus estava dizendo, olha, um coração compassivo, lealdade, um relacionamento verdadeiro comigo, isso importa muito mais do que cumprir rituais de forma vazia. Entendi. Mas o livro não termina só com um julgamento, certo? Parece que tem uma mudança de tom depois, uma coisa mais surpreendente. Sim, sim. E essa é talvez a parte mais comovente de Oséias. Porque apesar de toda essa linguagem de ira justa, de julgamento,
emerge um retrato do amor profundo de Deus, um amor quase paternal por Israel, que ele chama carinhosamente de Efraim. Tem umas lembranças ternas de Deus cuidando de Israel como se fosse um filho pequeno, ensinando a andar, pegando no colo. Que contraste, né? Como essa tensão entre a justiça de Deus e esse amor todo se resolve no livro. É uma tensão dramática mesmo. O texto descreve o coração de Deus se comovendo, sabe? A compaixão dele se acendendo. Tem uma hora que ele declara algo como: "Não vou descarregar toda a minha ira, porque eu sou Deus e não um ser humano, sou santo no meio de vocês." Isso revela uma natureza divina que é capaz de um perdão, de uma paciência, que vão além da nossa lógica humana, né? O amor, no fim das contas, parece prevalecer sobre o desejo de destruir. E essa esperança vai até o final do livro. Sim, totalmente. Mesmo depois de tantas advertências, o convite final é para o retorno. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. A promessa é que, se houver um arrependimento sincero, Deus vai curar a infidelidade deles, vai amá-los livremente e restaurar a vida, a prosperidade, como o orvalho que faz a planta florescer de novo. Então, para a gente resumir, Oséias usa essa metáfora bem pessoal e dolorosa do casamento para mostrar um Deus cujo amor é, nossa, incrivelmente persistente, mesmo diante da rebeldia toda. A mensagem parece ser sobre o desejo de Deus por um relacionamento autêntico, né? Baseado em lealdade, em conhecimento mútuo, muito mais do que em formalidades religiosas. Exatamente isso. E o próprio livro termina com uma provocação, quase um convite à reflexão. Ele pergunta quem é sábio para entender essas coisas, né? Isso nos convida a pensar como essa dinâmica antiga de aliança, traição e amor redentor, como isso ressoa nos nossos relacionamentos hoje. E o que significa para a gente buscar esse conhecimento de Deus de forma genuína, sabe? Além das aparências. Muito bom. Esperamos que esta análise tenha sido esclarecedora para quem nos ouve. Deus te abençoe.